Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos estudar então agora a aula 3 da nossa playlist de determinantes, ok? A aula 1 nós vimos o cálculo de determinantes de matrizes de ordem 1, ordem 2, ordem 3, correto? Muito bem, na aula 2 nós vimos o cálculo de determinantes de ordem n. Nós estudamos o teorema de Laplace, como fazer o cálculo de cofatores, não é verdade? Muito bem, nessa aula 3 nós vamos estudar as propriedades de determinantes. E muita gente me pergunta, professor, eu tenho que saber quais são essas propriedades? Eu digo o seguinte, se você quiser fazer rápido, mais fácil, as questões de determinantes, é muito importante conhecer essas propriedades. Não basta simplesmente você saber fazer o cálculo de uma determinante. Às vezes, batendo o olho nela, você vai ver que ela encaixa em uma das propriedades e aí seu tempo de resolução diminui bastante. Sabemos que numa prova de Enem, de vestibular, enfim, de um concurso, o tempo para a resolução dos exercícios ele é fundamental. Bom, então vamos lá, vamos começar. Primeira propriedade diz o seguinte, olha, seja A elevado a T a transposta da minha matriz A. Então, a determinante de A é igual à determinante da transposta de A. Como assim, professor? Não entendi. Presta atenção nessa 2 por 2 aqui, ó. Eu tenho 7 menos 4 na primeira linha, 5 e 9 na segunda linha. 7 vezes 9, 63. 5 vezes menos 4 daria menos 20. Como eu estou na diagonal secundária, menos, então isso daqui calculando dá 63 mais 20, que dá 83. Como é que eu faço a transposta dessa daqui? Primeira linha vira primeira coluna. Segunda linha vira segunda coluna. Mesma coisa, 7 vezes 9 menos 5 vezes menos 4, eu chego exatamente no mesmo valor de 83. Por isso eu posso afirmar categoricamente que o determinante de A é igual ao determinante da transposta de A. Aí você me diz, então professor, isso é fácil, você calculou por uma 2 por 2. E se for uma 3 por 3? Está aqui o exemplo, olha. Eu tenho duas matrizes, né? A matriz A e a determinante da minha transposta de A. Como é que você sabe que é transposta? Olha só, 6, 8 e 0, primeira linha, 6, 8, 0, primeira coluna. Menos 7, menos 2 e 4, segunda linha, menos 7, menos 2 e 4, segunda coluna. 1, 3 e 5, terceira linha, 1, 3 e 5, terceira coluna. Pessoal, aplica a regra da borboleta aqui comigo. Quem não souber, replica as duas primeiras colunas aqui do lado e faz as regrinhas das diagonais, tá ok? Vamos lá então. 6 vezes menos 2 vezes 5, menos 60. 8 vezes 4 vezes 1, 32. Menos 7 vezes 3 vezes 0, 0. Diagonal secundária agora. 1 vezes menos 2 vezes 0, 0. 3 vezes 4 vezes 6, 72. Como eu estou na diagonal secundária, menos 72. Inverte o sinal. Menos 7 vezes 8, menos 56. Vezes 5, menos 280. Como eu estou na diagonal secundária, inverte o sinal, vira mais 280. Esse cálculo da minha determinante, então, dá 180. Fazendo, então, agora para a transposta. 6 vezes menos 2 vezes 5, menos 60. Menos 7 vezes 3 vezes 0, 0. 8 vezes 4 vezes 1, 32. Diagonal secundária agora, pessoal. 0 vezes menos 2 vezes 1, 0. 4 vezes 3 vezes 6, 72 positivo. Como eu estou na diagonal secundária, menos 72. 8 vezes menos 7 vezes 5 é menos 280. Como eu estou na diagonal secundária, inverte o sinal, mais 280. Perceba, pessoal, que quando eu faço a transposta, os cálculos são exatamente os mesmos. Exatamente os mesmos, tá bom? Por isso que eu posso afirmar com certeza que a determinante de A é igual à determinante da transposta de A. Certinho? Joia! Olha só a propriedade 2, pessoal. Muito importante. Trocando a posição de duas filas paralelas. O que é uma fila, professor? Fila ou é linha ou é coluna. E elas têm que ser paralelas nessa troca, hein? Eu não posso trocar uma linha com uma coluna. Ou eu troco linha ou eu troco coluna. Muito bem. De um determinante, o valor do novo determinante é o oposto do valor do determinante original. Opa! Ou seja, o determinante da linha é o oposto, é menos o valor do determinante original. Vamos ver o exemplo de uma 2 por 2. Olha aqui, ó. Eu tenho primeira linha 4 e 5, segunda linha 8 e 6. Esse determinante é 24 menos 40 menos 16. E agora, o que eu estou fazendo? Eu vou trocar a primeira linha, vai virar a segunda linha,
segunda linha vai virar primeira linha. Faça a conta comigo. 8 vezes 5, 40, menos 6 vezes 4, 24, deu 16. Olha só, menos 16 agora virou 16. Elas têm valores opostos. Quem que você trocou, professor? Lembrando, eu troquei a linha 1 com a linha 2. Troquei a linha 1 com a linha 2. Certinho? Joia. Vamos ver agora numa 3x3. Eu vou trocar quem? Presta atenção em azulzinho. Eu estou trocando a primeira coluna, ela vai virar a terceira coluna. A terceira coluna original vai virar a primeira coluna da minha nova matriz. Vamos calcular esse determinante aqui, ó. 2 vezes menos 5 vezes 0, 0. 3 vezes menos 2 vezes menos 1 dá 6. 6 vezes 1 vezes 4, 24. Agora na diagonal secundária. 4 vezes menos 5 vezes menos 1 dá 20. Põe o menos porque está na diagonal secundária. 2 vezes menos 2, menos 4 vezes 1, menos 4. Diagonal secundária dá isso, dá 4 positivo, inverte o sinal. E aí, para finalizar, 6 vezes 3 vezes 0 dá 0. Fazendo essa soma, nós achamos o valor 14, tá ok? Olha só agora na nossa matriz, onde nós trocamos a primeira e a terceira coluna. Como é que é o cálculo desse determinante? 4 vezes menos 5 vezes menos 1, aqui vai dar 5 positivo, vezes 4, 20. 3 vezes 6 vezes 0 dá 0, menos 2 vezes 2 vezes 1 dá menos 4. Na diagonal secundária nós temos 2 vezes menos 5 vezes 0, que dá 0. Menos 2 vezes 3 vezes menos 1 dá mais 6, como eu estou na diagonal secundária, menos 6, inverte o sinal. 1 vezes 6 vezes 4 dá 24, diagonal secundária, menos 24. Fazendo essa sominha, então, eu vou encontrar que dá menos 14. Perceba que a primeira tinha valor 14, agora eu tenho o valor menos 14. Lembrando que eu troquei a primeira coluna com a terceira coluna. Ou seja, então ela é o oposto, tá ok? Entenderam? Muito bom. Olha só a propriedade 3, pessoal. Se duas filas paralelas, novamente, ó, duas filas paralelas, linhas ou colunas de uma matriz quadrada são iguais, então o determinante dessa matriz é nulo, é zero. Olha esse primeiro caso para uma matriz 2 por 2. 9, 9, 7, 7. Primeira coluna igual à segunda coluna. 7 vezes 9, 63, menos 7 vezes 9, 63. Então ficou 63 menos 63, 0. Olha essa aqui, pessoal, uma 3 por 3. A primeira linha é igual à terceira linha. 2 menos 7 e 9, 2 menos 7 e 9. Se você for fazer os cálculos aqui, você vai perceber que tudo que tiver do lado da diagonal principal vai ter essa mesma continha na diagonal secundária. Só que na diagonal secundária nós acrescentamos o menos na frente. Então tudo que tiver positivo aqui vai ter negativo desse lado. Ou seja, vou cortar a conta positiva com a negativa, dá 0. Só para vocês terem um exemplo, 2 vezes 5 vezes 9 dá 90. Isso aqui é a minha diagonal principal. Olha a diagonal secundária. 2 vezes 5 vezes 9 dá 90 também. Só que, como eu estou na diagonal secundária, fica menos 90. Ou seja, 90 com menos 90 eu anulo. Isso acontece para qualquer parte de cálculos da diagonal principal com a diagonal secundária dessa determinante. Tá ok? E se eu tiver uma 4x4, 5x5, 50x50? Mesma coisa, pessoal. Olha só, eu posso aplicar aqui o teorema de Laplace, que nós vimos na aula 2, e fazer o cálculo desse determinante. Mas de cara, eu vi que a primeira coluna é igual à quarta coluna, os seus elementos são exatamente iguais, eu posso afirmar categoricamente que isso aqui é zero, é nulo esse determinante. Imagina isso numa prova, pessoal, tanto que é importante. Seria passar um tempo aqui, ó. Eu acredito que você não passaria menos de 10 minutos para calcular essa determinante. E batendo o olho, sabendo que são iguais, você já pode dizer que é zero. Tá joia? Olha a importância de saber as propriedades. Propriedade número 4 agora, olha só. A propriedade 4 ela diz o seguinte: se eu tiver uma matriz A e em uma linha ou uma coluna eu tiver um K, ou seja, um escalar que multiplique esses valores. Vou dar um exemplo. Imagina que eu tenho 6, 8 e 10. Todos eles eu posso colocar um 2 na frente aqui, ó. Fica 2 vezes 3, 2 vezes 4 e 2 vezes 5. Esse valor, que é o mesmo que multiplica cada um dos elementos, eu posso dizer que é um valor K qualquer, um escalar qualquer.
E ele pode estar tanto numa linha quanto numa coluna, mas tem que estar em todos os elementos, hein, pessoal? Tem que estar no primeiro elemento, segundo, terceiro, do tamanho que for a minha linha ou a minha coluna. O que eu faço nesse caso? Eu posso pegar esse número que está multiplicando, esse escalar, como nós dizemos, e trazer para fora da minha determinante, calculo a determinante que sobra e depois eu multiplico por esse escalar. Olha só aqui o exemplo, ó, eu tenho K1, KB1, KC1. Eu pego, como eu tenho K em toda a primeira linha, eu ponho o K para fora e aí eu calculo o determinante do que sobra. Quando eu calculo esse determinante, vamos supor que deu 6, 6 eu multiplico por esse valor escalar. Isso também facilita muito quando a gente tem matrizes com números grandes, pessoal. Se eu tiver a oportunidade, então, de passar esses escalares para fora com uma forma de produto, fica muito mais fácil eu calcular o determinante e depois eu só faço a continha em relação ao produto por um escalar. Ok? Olha só, dessa propriedade nós temos duas consequências a serem analisadas. A primeira diz o seguinte, ó, se meu K, ou seja, o escalar que estiver multiplicando for nulo, for zero. Olha esse caso aqui. Primeiro, coluna todinha tem elementos zeros. Eu posso dizer que é como se fosse 0 vezes qualquer coisa, concorda comigo? 0 vezes 1, 0 vezes 6, 0 vezes 5, não importa, porque tudo aqui 0 vezes alguma coisa é 0. Como toda a minha coluna aqui é 0, eu posso dizer categoricamente, então, que o meu determinante é nulo. Todas as vezes que eu tiver uma fila, que são linhas ou colunas, com todos os elementos 0, o determinante é 0. Tá ok? E a segunda consequência diz o seguinte, olha, se eu tiver duas linhas ou duas colunas que são proporcionais, ou seja, são múltiplos, o determinante também é nulo. Olha só esse caso aqui, ó. Eu tenho a primeira coluna 4 e 5, a segunda coluna 28 e 35. Concordam comigo que a segunda coluna é 7 vezes o valor da primeira coluna? Olha só, se eu puder colocar então 7 vezes 4, 7 vezes 35. Concorda que eu tenho um K valendo 7 e eu posso passar ele para fora? E aí fica o quê? Duas colunas exatamente iguais. Nós vimos que o determinante onde tiver duas colunas ou duas linhas iguais é 0. Então ficaria 0 vezes 7, que é meu K, que eu passei para fora, dá 0. Tá ok? Olha só esse caso aqui. A minha terceira linha é 4 vezes o valor da primeira linha. Então, olha só, vamos conferir. Menos 3 vezes 4 menos 12. 5 vezes 4, 20. 2 vezes 4, 8. E a mesma coisa que eu colocar 4 vezes menos 3, 4 vezes 5, 4 vezes 2. Ou seja, o meu K é 4. E aí eu vou ficar com a primeira linha exatamente igual à terceira linha. E quando eu tenho duas filas iguais, e o que eu tenho? Isso, o determinante ele é nulo. E aí quando fica 0 vezes esse K, dá 0 também. Meu determinante continua nulo. Muito importante essa propriedade, pessoal. Propriedade 5. Essa propriedade cai em vestibulares a rodo. Se você gosta de FUVEST, Unicamp, UFO, não importa, esses grandes vestibulares, com certeza eles gostam de perguntar essas questõezinhas que utilizam propriedades em relação ao teorema de Binet. A propriedade 5 ela diz o seguinte, olha, o produto de um determinante, ou melhor, o determinante de um produto é igual ao produto de seus determinantes. Opa, não entendi. Olha só, eu teria que calcular aqui A vezes B e depois o resultado é uma outra matriz cuja eu vou calcular o determinante. Mas o que eu posso fazer? Eu posso calcular primeiro o determinante de A, depois o determinante de B e multiplicar esse determinante de A pelo determinante de B. Fica bem mais fácil. Isso vale também para B vezes A, tá ok, pessoal? Presta bastante atenção, vale para o produto de AB como o produto de BA. É o determinante de A vezes o determinante de B. Em relação ao determinante da potência, diz o seguinte, ó, determinante de A elevado a n é a mesma coisa que eu fazer o cálculo do determinante de A e depois elevar a potência a n. Ou seja, determinante de A elevado a sétima, por exemplo, é a mesma coisa que eu calcular o determinante de A, que vai dar um número, e depois elevá-lo à sétima potência. Lembrando que esse n ele pertence aos naturais, ou seja, aos inteiros positivos, incluindo também o zero. Beleza? Muito bom. Ainda na quinta propriedade, nós temos a determinante da inversa. Pessoal, matriz inversa, nós vamos trabalhar bastante ainda nas próximas aulas, tá ok? Nós temos algumas continhas para aprender a fazer e
mas é bom que a gente guarde uma informação. O determinante da inversa, como é que eu escrevo uma matriz inversa? A elevado a menos 1. Ou seja, o determinante da minha inversa é 1 sobre o determinante da minha matriz A. Ou seja, a inversa de A, o determinante da inversa de A é 1 sobre o determinante de A. Sendo que a ela tem que ser diferente de zero. Por que o determinante tem que ser diferente de zero? Porque ele está no denominador, pessoal. Não existe zero no denominador. Então, se for diferente de zero, eu tenho isso daqui de uma forma perfeita. Olha só, vamos lembrar depois do cálculo das inversas. Então, o que me interessa aqui? Ó, esse determinante ele não pode ser nulo, por quê? Porque eu não posso ter denominador zero. Tá ok? E para fechar, então, nós temos a propriedade 6, que diz o seguinte: ó, o determinante de uma matriz triangular é igual ao produto dos elementos da diagonal principal. O que é uma matriz triangular? Vamos lembrar. Eu tenho a diagonal principal e eu tenho os elementos abaixo da diagonal principal e os acima da diagonal principal. Se todos esses elementos forem zero ou abaixo ou acima da diagonal principal, nós dizemos que ela é uma matriz triangular. Olha esse exemplo aqui, ó. Eu tenho a diagonal principal e todos os elementos abaixo da diagonal principal são nulos, ou seja, forma até um triângulozinho se vocês prestarem atenção. O que eu posso dizer então aqui com certeza? Que o determinante dessa minha matriz A é igual ao produto da diagonal dos elementos da diagonal principal, A vezes B vezes C. Certinho, pessoal? Olha só, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dificuldade, retorne ao primeiro slide, assista com calma, tente fazer exercícios. O mais importante de aprender matemática é através da tentativa e resolução de exercícios. Se você tem dúvida nas aulas anteriores, assistam. Se você está com dúvida nessa, assista de novo. Eu espero sim que vocês peguem um lápis e uma caneta, façam seus resumos, tentem exercícios, porque eu tenho certeza que vocês vão conseguir aprender. Ok? Um grande abraço para todo mundo. Valeu!